sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, esse vídeo é um vídeo particularmente especial para a gente marcar um ano desse contato que a gente vem tendo, um ano dessa troca de diálogo, dessa troca de informações, tanto a respeito da filosofia quanto a sociologia, mas também dos assuntos que, de alguma maneira, eles remetem ao que ocorre no nosso meio social e como que isso guarda relação com o nosso cotidiano, com a nossa relação com os nossos pares mesmo. E durante a análise, o pensamento do que trazer para esse vídeo que ele é tão expressivo, ele é tão significativo para mim particularmente, pensando no que a gente poderia abordar, já que a gente estaria numa semana dentro da crença, da religiosidade de cada um, numa semana muito expressiva, muito forte, dentro das convicções de cada um, obviamente, e no momento que a gente vive enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós somos surpreendidos pela eclosão dessa pandemia e a vinda para o nosso meio em relação à Covid-19. Então, como fazer esse vídeo ainda mais significativo, ainda mais expressivo em um momento como esse, o qual a gente vive? Então, já que é para ser um vídeo com essa característica marcante, pensei para a gente conversar, mais do que a gente conversar, mesmo a gente refletir em relação a todo esse contexto social que a gente vive e alguns pontos que anteriormente a gente já vinha discutindo. E o primeiro ponto que eu trago para a nossa conversa, e eu espero que ela não fique muito exaustiva para vocês, mas eu pontuei alguns assuntos que eles têm relação direta com o impacto social e principalmente o impacto social que essa pandemia traz para nós. É a questão da mudança, da adaptação, da transitoriedade que é a vida humana. E para isso, nós podemos trazer uma análise conjunta dentro da filosofia e da sociologia com os pressupostos de Heráclito e de Bauman, porque os dois, mesmo tendo esse lapso temporal que separam, eles trazem um assunto que é essencial para a gente entender, que é o devir, a liquidez, a mudança, a transformação, essa transitoriedade pela qual a gente passa. A gente precisa entender que nós somos seres feitos para essa mudança, para essa inconstância dos fatos. Na verdade, se a gente fosse bem analisar e trazer essa crítica, o que a gente poderia fazer? A única coisa que a gente tem certeza, que a gente entende como sendo algo fixo, entre aspas, né, em tese, é a mudança, porque a mudança ela sempre vai acontecer, então a mudança ela sempre está presente em determinado momento, em determinado ponto. É uma questão natural, é uma questão própria do indivíduo, é da nossa natureza, toda essa transformação, todos esses pressupostos pelos quais a gente passa desde sempre. E se a gente fala nessa questão da transformação, nessa questão da adaptação, tanto do ponto de vista do Heráclito, quanto do ponto de vista do Bauman, quando ele traz para nós lá dentro da sociologia todos os elementos em relação a essa modernidade líquida, que é essa sociedade que ela está em constante mudança, que nada é feito para durar, e a gente conseguir fazer essa analogia com a Covid-19, eu trago para vocês um pensamento que eu escutei durante uma das minhas aulas do Instituto Euroatlântico, que o professor ele colocou para nós a seguinte situação: o complexo é diferente do complicado. E o que a gente interpreta dentro dessa citação? Significa que, por mais que pareça difícil, por mais que pareça exaustivo, a gente consegue ter uma visão sobre aquilo, a gente vai conseguir transcender. E nesse contexto do complexo ser diferente do complicado, a gente pode fazer uma analogia
com a vontade de nada do Schopenhauer e a vontade de potência do Nietzsche. A vontade de nada do Schopenhauer, ele vem com essa visão bem clichê que a sociedade e as pessoas de modo geral têm em relação a ele, tratando ele como um dos filósofos pessimistas. Mas como que a gente interpreta todo esse pessimismo do Schopenhauer? O que isso significa? A vontade de nada, ele fala que nós estamos fundados em dor e sofrimento. E o que isso significa? Significa que ele está sendo o mais realista possível, porque ao longo da nossa vida, nós vamos encarar situações que elas vão ser complexas e até mesmo complicadas em demasia. E o que a gente precisa entender disso e tirar como lição? Que por mais que isso seja complexo, podendo vir até a ser complicado, a gente precisa entender que essas situações, elas são relevantes, elas são importantes para a gente aprender que elas estão presentes no nosso dia a dia, elas fazem parte dessa condição de evolução pela qual nós precisamos passar e entender que diante dessas situações a gente pode sim amadurecer. Nós precisamos saber lidar com a dor e com o sofrimento para que a evolução ela ocorra. E como complemento, a gente tem a vontade de potência do Nietzsche, que ele já vem trazendo esse olhar muito mais positivo em relação às situações do cotidiano. Ele vem falar que nós vamos ter situações complicadas, vamos ter situações que elas vão demandar uma maior sobrecarga em relação a nós, mas ainda assim nós precisamos ter um olhar positivo de que aquela situação, aí a gente volta a falar do Heráclito e do Bauman, ela é transitória, ela vai melhorar. Então, outros momentos vão acontecer, outras situações, elas vão fazer parte do nosso cotidiano e tudo isso parte de um pressuposto da experiência. E assim a gente traz nesse comparativo da vontade de nada e da vontade de potência os pressupostos da sociologia. Aí nós trazemos todos os ideais que nos são apresentados por Comte. E o que ele fala? A sociologia é a ciência da crise. E o que significa a sociologia ser ciência da crise? Significa que são durante as crises que nós temos grandes possibilidades de avanço. Ou seja, se a gente está numa situação difícil, dentro daquela perspectiva, dentro daquele contexto, a gente pode aprender. E a gente pode sair daquele momento, daquela situação de crise, muito melhor do que quando nós entramos. Nós podemos sair muito mais preparados. E nós podemos trazer aí como exemplo a situação da Covid-19. É um momento de crise pelo qual a sociedade, de modo geral, ela passa. Então, nesse momento, por mais complexo que ele seja, as pessoas elas estão aprendendo e melhorando vários aspectos, principalmente no que diz respeito ao contato com o outro. A gente percebe que a sociedade, é claro que a gente não pode colocar isso como regra geral, mas a gente espera que após todo esse momento, a sociedade ela tenha um olhar muito mais empático, que haja uma valorização daquilo que é simples e do que realmente importa. E dentro disso, dentro do que realmente importa, a gente precisa ter essa perspectiva, já que o nosso foco aqui é um enfoque educacional, a gente precisa ter uma perspectiva de que todos os conteúdos, de que todas as disciplinas, elas são essenciais para que a gente consiga entender como que é essa nossa vivência, como que ocorre toda essa dinâmica, principalmente quando nós estamos diante de um contexto como esse. Então, cada disciplina ela é essencial para a sociedade. Nós precisamos das ciências humanas para a gente ter esse olhar mais apurado, esse olhar mais sensível, vamos colocar assim. A gente precisa entender das ciências biológicas, das ciências exatas,
para perceber como que isso vai ficar. Então, tem a relevância da biologia para a gente entender como que o nosso organismo ele precisa estar preparado e como que ele vai estar depois daquilo, uma vez que a gente já vai ter uma... não tenho propriedade para falar disso, mas a gente entender que o nosso organismo ele passa a estar mais preparado, a gente adquire os anticorpos necessários, a gente passa a ter uma imunidade melhor. Precisamos entender dos processos químicos para tratar de todas essas reações que um vírus como esse traz para o nosso organismo e para o meio social de uma maneira geral, quais são as medidas protetivas, como que a gente passa a lidar com isso, e mesmo a medida física que ela vem para ajudar e a somar nesse contexto, mostrando a relevância de todas essas reações. Nós precisamos da geografia para entender como que vão ser as estruturas dentro das sociedades, como que cada meio social ele passa a lidar com isso. Precisamos da sociologia para que a gente consiga entender como que a sociedade, principalmente os governantes, eles vão lidar com aquele contexto, como que vai ser essa reestruturação, porque sempre que nós passamos ao longo da história por momentos complicados, por momentos complexos, há toda uma reestrutura da sociedade e as pessoas precisando se readequarem, se readaptarem àquele novo contexto. Precisamos da filosofia para ter um olhar em relação ao indivíduo, como que ele lida com todas essas demandas e como que isso lhe afeta, quais que são os pensamentos, quais que são as demandas, as exigências que isso vai nos demandar. Precisamos da matemática para entender quando, diante das notícias, eles mostram que vão haver picos de incidência da doença e como que isso vai atingir cada sociedade, como que a gente precisa estar preparado. Precisamos da literatura, das artes, para nos ajudar a passar de uma maneira mais amena por isso. A educação física para nos dar aquele suporte, porque não adianta só a gente cuidar da nossa estrutura emotiva, estarmos bem informados. Nós precisamos também ter um cuidado com o nosso corpo, tanto na estrutura física quanto na estrutura mental, para nos ajudar a passar, principalmente nesses momentos de isolamento que a gente está vendo, o quanto a prática da atividade física é importante. A gente percebe que reclamávamos tanto das academias de termos que ir, e agora a gente percebe a importância desses exercícios físicos. Precisamos da literatura para tornar mais leve a nossa passagem por esse contexto. A língua inglesa, a língua portuguesa, todas as línguas estrangeiras, no modo geral, para a gente poder traçar uma linha de comunicação em todo esse contexto. E a gente precisa entender também que tudo isso vai ter um resultado lá na frente. E a gente percebe que esse resultado final, ele vem principalmente em relação aos blocos econômicos, lá no contexto da sociologia. Os blocos econômicos, eles lidam com toda uma relação frente ao protecionismo. E se eu falo do protecionismo, eu preciso falar das barreiras, tanto as barreiras econômicas quanto as barreiras sanitárias. Então, eu vou ter as barreiras econômicas, porque há toda uma movimentação na economia desde o início dessa pandemia, como que isso está impactando nas contas públicas, nos gastos públicos, na vida particular de cada um de nós. Há também a questão que deve ser revista das barreiras sanitárias, porque até então havia todo um cuidado prévio para a entrada tanto das pessoas quanto de mercadorias, produtos para consumo, até mesmo a viagem dos pets entre os países. E agora a gente precisa rever como que vai ser esse cuidado, que ele deve ser redobrado, a gente deve ser muito mais criterioso para atender a todas essas demandas. Assim a gente percebe a questão do materialismo histórico e como que a sociedade ela se estruturou, como que ela se transformou.
Porque no contexto do materialismo histórico, o que a gente busca? A gente busca entender como que a sociedade ela foi capaz de se adaptar de acordo com todas as suas vivências, com todos os seus processos históricos, quais que foram os movimentos sociais que foram relevantes para a formação de toda essa estrutura, mesmo aquelas situações, aqueles contextos que eles pareçam mais simples, eles são essenciais porque lá na frente vai fazer parte de um todo e que vai ajudar a gente a compreender todo o processo de formação e de estruturação daquele meio social. A gente precisa entender também a respeito da fenomenologia e da imaginação sociológica, então estou trabalhando em conjunto, filosofia e sociologia. A fenomenologia e a imaginação sociológica, elas têm um link muito interessante, porque lá no fundo, o que essas duas situações, elas vêm demonstrar para nós? Vem mostrar que cada um e cada espaço, então aqui a gente está tratando tanto do individual quanto do coletivo, então cada localidade, cada espaço geográfico, cada grupo social, e aí cada indivíduo, ele lida de uma maneira diferente com as coisas tais quais são apresentadas. Então, cada um de nós, de acordo com as nossas próprias vivências, com as nossas experiências, com o meio social do qual a gente é parte, porque aí cada meio social vai trazer seus próprios hábitos, seus próprios costumes, aquelas características que lhes são peculiares, e isso vai interagir no indivíduo, porque o meio, ele reflete muito na pessoa. Então, isso faz com que cada um de nós consiga interpretar e lidar com as situações ao seu próprio modo. E se cada um de nós tem essa visão única, essa visão particular dos fatos, a gente entende que, aí voltamos lá no início da nossa conversa, a questão da transformação, da adaptação. Nós estamos muito mais para as verdades de fato do que para as verdades de razão do Leibniz, porque de acordo com as verdades de razão, não tem como uma situação, um contexto, algo ser alterado. Já nas verdades de fato, que eu acho que nós, seres humanos, nós nos encaixamos muito nesse contexto das verdades de fato, o que acontece? Há a possibilidade de alteração, a possibilidade de mudança, sem que a gente perca a essência daquilo com o qual estamos lidando. Então, as verdades de fato do Leibniz, a gente pode muito bem associar com o devir do Heráclito e a modernidade líquida do Bauman, porque nós podemos mudar, nós não precisamos estar presos aos mesmos paradigmas, às mesmas ideologias, aos mesmos pressupostos. Não, a gente pode e deve mudar para entender e encaixar sempre que necessário, reencaixar, readequar quantas vezes for necessário a esse novo contexto, que ele muda o tempo todo, e a gente também muda para poder adequar e encaixar naquele meio qual nós somos parte. E se a gente consegue fazer isso, é consequência da tábula rasa lá do inatismo do Locke, porque nós somos uma folha em branco. Nós vamos preenchendo isso à medida que a gente vai vivenciando, à medida que a gente vai tendo as nossas próprias experiências. Então, se eu vou preenchendo essa tábula rasa lá no inatismo, de acordo com as minhas experiências, com as minhas vivências, encaixa-se muito bem as verdades de fato do Leibniz, o devir e a modernidade líquida. E dentro de tudo isso, o que a gente percebe? Todo um processo de socialização. Embora nós estejamos vivendo um momento de isolamento social, um período de quarentena, cada um recluso no seu espaço, nas suas residências, o processo de socialização, ele continua constante, nós estamos em contato, nós estamos nos readequando para que a socialização, esse contato, porque nós somos seres
feitos para o contato, para essas trocas, para as relações interpessoais. Então, nós precisamos do outro. Então, esse processo de socialização, ele ganha uma nova roupagem a partir de agora. Porque o momento pede que a gente esteja isolado, que a gente não tenha o contato, a não ser com aqueles que já fazem parte, principalmente do nosso grupo familiar, que são as pessoas com as quais nós vivemos, aqueles que estão dentro da nossa residência. Mas nós estamos reinventando isso a todo dia. As redes sociais, elas nos dão uma abrangência muito maior em relação a esse processo de socialização, porque nos permite que mesmo distante a gente esteja em contato constante, para que a gente não perca esse vínculo, para que ele se estabeleça e ele se reinvente de acordo com as necessidades de cada tempo, de acordo com o contexto histórico, com aquilo que a nossa sociedade vive e aquilo que a gente precisa para entender tudo aquilo pelo qual nós estamos passando. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fico assim, muito feliz por todos esses vídeos que a gente tem postado até o momento. Espero estar contribuindo em alguma medida para vocês e que a gente siga trazendo cada vez mais contextos, mais pontos relevantes para a gente agregar nesse processo de formação, ainda mais nesse momento que a sociedade demanda tanto por tópicos que são cada vez mais latentes dentro da filosofia e da sociologia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?